Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso e vou falar do nosso próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro 2022. O nosso raio-x do adversário traz hoje a equipe da Chapecoense, que é o nosso próximo compromisso na 32ª rodada, Rasta. A 32ª rodada que já começou, inclusive, com alguns resultados interessantes. O Cruzeiro goleou a equipe da Ponte Preta, o Sport venceu a equipe do Náutico e diminuiu a gordura para o Bahia, que agora é de 6 pontos, então o Bahia tem aí uma necessidade de vencer a partida e teremos ainda Vasco e Londrina, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Eu não diria que o Vasco é favorito não, mas no papel é, pela camisa é, e vamos ver se será. Mas e a Chapecoense? A Chapecoense não está numa situação muito boa não. Se o Bahia está ali tranquilo no G4 desde que iniciou esse campeonato, a Chapecoense vive momentos diferentes. Já frequentou o G4 aí em algum momento deste ano de 2022, mas também já frequentou o Z4 neste mesma temporada, neste mesmo campeonato, e tá quase voltando para lá, Rasta. Hoje nós teremos o confronto entre CSA e Guarani, que estão ambos com 35 pontos, que é a mesma pontuação da Chapecoense. A Chapecoense só está na frente do Guarani pelo saldo de gol e só está na frente do CSA por ter um triunfo a mais. 8 da equipe de Chapecó e 7 da equipe alagoana. Mas se der empate entre Guarani e CSA, a equipe da Chapecoense vai dormir na zona de rebaixamento, Rasta, e terá um confronto difícil, entre aspas, na sexta-feira diante do Bahia. Porém, o que é que o CSA fez para conquistar esse rebaixamento? Simplesmente o CSA conseguiu subir da Série B e descer da Série B no mesmo ano. A gente sabe que devido à pandemia, a Série B de 2020 terminou em janeiro de 2021, tendo a Chapecoense como campeã, Rasta. A Chapecoense foi a campeã da Série B de 2020, ingressou na Série A de 2021 e teve o pior desempenho do campeonato de pontos corridos. Superou a equipe do América do Rio Grande do Norte, que tinha conquistado apenas 17 pontos em 38 rodadas. A equipe da Chapecoense fez pior, conseguiu apenas 15 pontos em 38 rodadas. Um triunfo apenas e fora de casa, ou seja, nem dentro de casa a Chapecoense venceu e por isso ele tem aí esse título maldito de pior time da Série B em pontos corridos aí nesse momento e desceu para a Série B com uma expectativa de tentar voltar logo no ano seguinte, né? Bahia, Chapecoense, Grêmio, Sport. Bahia, Chapecoense, Grêmio e Sport desceram para a Série B com o desejo de voltar. E desses 4 que caíram para a Série B do ano passado, apenas o Grêmio e o Bahia vêm fazendo força para subir. O Grêmio ajudado pela arbitragem, o Bahia ajudado pela torcida e a própria Série A que está vindo buscar ele pelas orelhas, porque ele não está fazendo também tanto esforço para isso não. Rasta. O Sport e a Chapecoense estão em situações diferentes. A Chapecoense, enquanto está brigando para não cair, o Sport, depois desse triunfo de ontem, um clássico local 2-1 no Náutico, acabou fazendo 46 pontos, diminuiu essa vantagem para o Bahia e para o G4 e ainda pode se dizer que matematicamente tem muita chance de subir. O fato é que a Chapecoense é que tem muita chance de descer, principalmente porque o Guarani e a equipe do CSA vem mostrando algum futebol dentro de campo nessa reta final, principalmente o Guarani, e eles vão disputar hoje uma partida de suma importância, já que pode estar levando a equipe da Chapecoense nos próximos jogos para a zona de rebaixamento. Eu acredito ainda na recuperação do CSA, não sei da Chapecoense. A Chapecoense tem uma vantagem, que é o Bahia. Ele vai encontrar o maior ressuscitador de defunto da história do futebol mundial, que é o Sport Clube Bahia. Toda vez que algum time está em situação horrível e encontra o Bahia pela frente, acaba sendo agraciado com a carta da recuperação que o Bahia permite
a essas equipes. Na primeira parte deste campeonato, a gente viu que a Chapecoense estava na zona de rebaixamento, encontrou o Bahia e 1-0 dentro da Fonte Nova. E por falar de 1-0 dentro da Fonte Nova, o confronto entre Bahia e Chapecoense já se encontraram 11 vezes na história aí, sendo que a Chapecoense venceu 4, o Bahia só venceu 3 e foram 4 empates. Dos 11 jogos, o Bahia está em desvantagem aí em relação à Chapecoense. E dessas 4 derrotas que o Bahia tem, Rasta, essas 4 derrotas que o Bahia tem, 3 foram na Fonte Nova por 1-0, todos os 3 placares iguais. As últimas 3 derrotas foram exatamente 1-0 dentro da Fonte Nova. Inacreditável, né? Mas o Bahia vai encontrar a Chapecoense lá na casa deles, lá na casa dos caras, que o Bahia tem aí alguma chance, eu espero. A equipe da Chapecoense não tem mostrado nenhum futebol assim que se possa dizer, olha, a Chapecoense vai dar trabalho pro Bahia. Mas o Bahia que costuma se tropeçar nas próprias pernas, principalmente tendo o técnico que tem à beira do gramado. O fato é que o Bahia vai um pouco enfraquecido, porque não vai ter o Danielzinho mais uma vez. O Danielzinho sentiu um conforto, então o Bahia vai jogar mais uma vez sem um meio de campo que costuma dar resultado, que costuma ser criativo, que costuma ser construtivo, que costuma ajudar bastante o ataque. Nós não teremos esse cara e a gente vai torcer para que o Goulart continue fazendo o seu futebol. Bem, o futebol que ele fez na última rodada contra a equipe do Operário, que apesar do Bahia não ter conseguido o triunfo, mas conseguiu fazer com o Goulart o melhor em campo. O Goulart foi o melhor em campo, não só na minha visão, mas muita gente teve essa mesma avaliação do Goulart. E a Chapecoense, como é que a Chapecoense vai conseguir vencer uma equipe que vem a 6 rodadas fora de casa sem triunfo? Bahia vem aí de um jejum fora de casa absurdo, querendo de qualquer jeito vencer uma partida fora de casa. E aí isso acaba sendo uma pressão maior para essa equipe e que vai tentar de alguma forma sanar esse problema. E aí quem vai ser a vítima? A Chapecoense, que eu espero que seja. Porém, o que a Chapecoense tem de vantagem para ganhar do Bahia, para tentar não perder pelo menos do Bahia? É exatamente o nosso treinador que costuma inventar umas loucuras em campo e acaba piorando a equipe, e essa equipe tendo um desempenho pífio dentro e fora de casa. A gente lembra que dos 3 últimos jogos do Bahia, o Bahia só deu 4 chutes na direção do gol. 4 chutes, e foi exatamente no último jogo, porque nos 2 anteriores nem sequer um chute na direção do gol, tanto contra a equipe do Criciúma quanto a equipe do Sport. Então existe uma deficiência clara dessa equipe jogando fora de casa, e talvez seja esta a esperança que a equipe da Chapecoense terá para tentar vencer o Bahia, porque futebol dentro de campo vai ter que ser na base da superação, do sangue nos olhos, se quiser vencer uma equipe do G4. Os últimos confrontos entre esses times acabaram sendo empate, né? A Chapecoense vinha aí de 1-1 com o Cruzeiro, 0-0 com o Grêmio, 0-0 com o Vasco, e agora vai encarar o Bahia. Vamos ver se será diferente. Espero que seja diferente e a favor do Bahia, porque a gente está precisando igualar esse placar histórico aí. Será o 12º jogo onde a gente tem a chance de igualar essa diferença que nós temos de 4-3 e tentar melhorar na classificação. Vai ser um jogo bastante interessante, porque as 2 equipes vão saber exatamente o que elas precisam. Tanto a Chapecoense já vai ter o resultado do jogo de hoje entre Guarani e CSA, quanto o Bahia também já vai ter o resultado entre Vasco e Londrina. Então vai ser um jogo que pode ser muito mais pressão do que para o Bahia, porque se o Vasco vencer a equipe do Londrina, a distância para o quinto vai continuar sendo 6 pontos, porque o Bahia acaba tendo o prejuízo do Sport ter vencido a equipe do Náutico, então caiu mais ainda a distância para o quinto, que agora é o Sport nesse momento, com 6 pontos de distância para o Tricolor. Mas o Guarani, se caso empatar com o CSA, vai colocar a Chapecoense na zona de rebaixamento. Então ela vai precisar vencer ou no mínimo empatar para poder sair dessa zona. Então tá muito complicado a vida da Chape, assim como tá começando a ficar complicada também a vida do Bahia. Um triunfo
amanhã e uma derrota do Londrina, a gente volta a ter 9 pontos de distância para o quinto colocado, que aí seria o Sport. Mas o Bahia precisará fazer muito a parte dele. Porém, a gente vai falar de Bahia depois. Hoje foi o raio-x do adversário. A gente termina aqui. Bora Bahia, bora Barruts. Peloso, fui.